Amém? E a palavra de Deus, ela é muito clara quando ela diz de 7 bem-aventuranças em Apocalipse. Vamos à primeira, Apocalipse capítulo 1, versículo 3, diz: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Anota no teu caderno, numa folha de papel ou em qualquer lugar que você possa anotar. O verbo guardar no grego, ele é chamado de téreo. Téreo, guardar em grego, e a língua original aqui é a grega. Então, téreo significa não colocar em depósito, não guardar no sentido de colocar na estante para enfeitar a estante, não. Esse guardar no grego significa, seria mais bem explicado na nossa língua portuguesa como cumprir, obedecer e observar, ok? São 3 significados do verbo téreo do grego, guardar. Não é guardar na mente, não é decorar. Deus não está querendo que ninguém decore a Bíblia. Deus está querendo que a Bíblia te absorva, mas não que você decore. A Bíblia não é para ser decorada, é para ser meditada. Meditação é o que devemos fazer com a palavra de Deus. Meditação, dia após dia, mas não decorar. Guardar aqui não é decorar. Guardar aqui não é botar a Bíblia aberta no Salmo 91 na estante para enfeitar a casa ou para mostrar que somos cristãos. Não é isso. Ok? Guardar é téreo. Téreo significa em grego cumprir, observar, obedecer. A Bíblia foi feita por Deus e deixada por Deus como herança para nós, para que nós a observássemos, para que nós colocássemos em prática. O verdadeiro cristão, qual é? É o que pratica a palavra de Deus, não é o que conhece a palavra de Deus, não é simplesmente o que lê, não é simplesmente o que ouve. O ler e o ouvem aqui estão amarrados ao guardar, que é praticar, cumprir e obedecer. De nada vale para alguém pegar esta profecia, que é Apocalipse, é o único livro da Bíblia que é 100% profético. E essa profecia, ela não está selada. É diferente das profecias que foram profetizadas para Daniel e por Daniel. Lá no livro de Daniel, a Bíblia diz que aquela profecia, ela devia ser selada, porque ela era para se cumprir no final dos tempos, não no tempo em que ele profetizou, não no tempo em que ele viveu na terra. Mas esta profecia de Apocalipse, ela não foi selada, ao contrário. Há versículos aqui que dizem para João: não cele as palavras desta profecia. Daí nasce a bem-aventurança. Nós nos tornamos bem-aventurados, ou seja, nós nos tornamos possuidores de uma felicidade espiritual. Há uma riqueza de inúmeras formas, modos e maneiras, causas decorrentes das bem-aventuranças. Há uma riqueza. As bem-aventuranças foram deixadas por quê? Porque na época em que Apocalipse foi escrito por João, nesta época, a igreja estava sendo perseguida, morta, transformada em mártires por um imperador romano chamado Domiciano.
Esse imperador era um ímpio, pagão, odiava a igreja, odiava o cristianismo, odiava os cristãos, odiava a Deus, Jesus, tudo que se referia com relação a Deus e a Jesus. Esse espírito que possuía esse imperador fez milhões de mártires na época da igreja, neste período em que João escrevia. O próprio João foi colocado nas grades, colocado numa prisão, numa ilha grega chamada Patmos, por causa do evangelho. Então veja, a igreja estava sofrendo grande perseguição. Nós não temos como comparar o cenário desta igreja com o cenário que vivemos hoje no Brasil ainda. Porque o espírito do imperador Domiciano já está em muitos líderes políticos no Brasil, dominando a mente, o coração, depravando eles, lançando esses homens contra Deus, contra a Bíblia, contra a igreja. E haverá um tempo em que o povo cristão será perseguido nessa nação. E não só nessa nação, em todo o planeta. Esse tema chama-se, na Bíblia, de a grande tribulação. Esse tempo. Não é? Mas é possível que aconteça essa perseguição até mesmo antes da grande tribulação, como acontece hoje na China. E hoje no Brasil tem um monte de adoradores da China, do governo chinês e das doutrinas daqueles caras. Há um monte de nações, Coreia do Norte, a Síria, não é? A Venezuela agora também está perseguindo, o governo está perseguindo a Bíblia, as igrejas. O Chile, meses atrás, o Chile teve inúmeras igrejas queimadas de todas as religiões. Ou seja, esse espírito do imperador Domiciano, ele está levantando sobre a terra e tomando as nações. Tomando através de quê? Através do teu voto. Quando você for votar em algum político, veja a fé daquele político. Não se guia pelo canto da sereia, porque muitos são estelionatários, são como Satanás, pais da mentira. Tudo que eles fazem é mentir. Então você, como cristão, examina o político que você vai dar o voto, porque há muito crente sem noção, votando em políticos que abominam a igreja, abominam o evangelho, abominam teu Deus, a tua fé. E os crentes vão lá como massa de manobra, como gado, sem raciocínio, sem noção, entregam o voto e acabam votando no espírito de Domiciano. São crentes que estão apoiando, porque são sem noção, estão apoiando a perseguição contra a igreja. E o diabo dá a esses crentes motivos bonitos, sabe? Bonitos. Não faça isso. Seja um crente verdadeiro. Seja um apologeta, como Estevão foi um apologeta da fé, defensor da fé. Não apoia qualquer sujeito, não faça isso. Não vota por causa do umbigo, por causa da tua necessidade. Pensa mais longe. Pensa que o teu voto naquele político pode incitar o ódio nessa nação aos cristãos. Pensa nisso. Pelo menos pensa. Porque é terrível abrir o livro de Apocalipse e saber que Deus escreve 7 bem-aventuranças como estímulo para trazer paz para uma igreja
de mártires, para uma igreja que está sendo assassinada, morta, perseguida, lançada no cárcere, crucificada nas ruas de Roma, na Via Ápia, colocados nos postes. E tudo isso começa na política. Nada se faz sem a política. E aí o crente, sem ter entendimento, vai e entrega o voto por qualquer recompensa, por qualquer favor, só porque ajudou isso, ajudou aquilo. Não faça isso. Em nome de Jesus, pensa grande. Pensa em termos de humanidade. Pensa em termos de igreja. Pensa em termos de evangelho na hora de votar. Pensa em termos de Deus. Pensa no sangue derramado na cruz. Pensa. Não faça isso. De nada vale ler a palavra de Deus se não praticar. É isso que está escrito aqui. De nada vale ouvir a pregação, seja do pastor A ou B, seja de quem for. De nada vale ouvir, de nada vale ler, se não obedecer, se não colocar em prática. Eles estão sendo batizados nas águas hoje. Mas de nada vai valer o batismo se eles não colocarem em prática o que aprenderam. Se não colocarem em prática o que Deus diz na palavra. Vai tomar um banho de piscina e mais nada. E mais nada. E não importa se é água de piscina, ou se é água do mar, ou se é água do rio, se é água viva, corrente. Não importa. O que importa é praticar aquilo que está na palavra. O profeta de Hebreus, no livro de Hebreus, disse assim: agarra-te às doutrinas às quais foste gerado, para que em tempo algum tu te desvie delas. Se agarrem à Bíblia Sagrada, se agarrem à palavra de Deus. A palavra de Deus nesse mundo, ela é bússola, ela é GPS, ela é o Waze espiritual na tua vida. Ela vai te direcionar, ela vai te apontar o caminho correto. Entenda em nome de Jesus Cristo. Compreenda. Isto foi dito para uma igreja que estava sendo morta, assassinada, perseguida, devastada por imperadores, por exércitos. Foi dito com o intuito de consolo. Bem-aventurança, todas as bem-aventuranças na Bíblia, todas elas são palavras de consolo. É Deus querendo trazer consolo, Deus querendo trazer paz. Paz. Aleluia. Aleluia. Veja bem, na época de João, não havia ainda Novo Testamento. Nas igrejas, não se abriam Novos Testamentos. É depois de João que o cânon sagrado do Novo Testamento vai ser formado. Então, tudo isso que Deus diz aqui transformou-se numa grande aventura do próprio Deus, porque ele diz: lê, mas lê para quem? Para que eles ouçam quem? Porque o que se lia nas igrejas da época de João era o Velho Testamento. Não havia ainda um Novo Testamento. As cartas de Paulo ainda não tinham sido conectadas, ainda não estavam arrumadas na formação de um evangelho, de uma doutrina. O livro de Atos do Dr. Lucas também ainda não estava formatado. João ainda estava terminando de escrever, mas a igreja, já estava há 70 anos na terra.
ou há 50 anos na terra, ou há décadas no mínimo na terra, ela já estava. Então, quando Deus abre Apocalipse e diz, bem-aventurado aquele que lê, Deus está dizendo, pega este livro e lê. Dentro da liturgia, dos cultos das igrejas, leia. Porque ele não está selado. E aí começaram a ler este livro. Começaram a introduzir aos poucos todas as cartas do Novo Testamento. Até que houve uma reunião. Essa reunião formou o cânon sagrado do Novo Testamento. E aí foi introduzido o Novo Testamento por inteiro para as igrejas. Mas inicialmente a introdução foi toda fracionada. A cada carta que chegava, eles começavam a ler. Nós hoje temos o velho e o novo em nossas mãos. Temos tudo. Temos tudo. Temos a íntegra da obra, perfeita e acabada em nossas mãos. Aleluia. E Deus diz que nós temos que praticar a palavra, observar a palavra. É bom pregar de um púlpito? É bom. Dá uma sensação de realização, não é? Pessoal em você ser um instrumento de Deus para levar o evangelho para as pessoas. Mas isso não é o mais importante. O mais importante não é o que eu prego, como prego, quem eu alcanço ou deixo de alcançar. O mais importante é se eu pratico ou não aquilo que prego. O mais importante é se eu observo ou não o que eu falo. Se eu pratico, se eu cumpro ou não aquilo que eu creio. Ou que digo que creio. Essa é a primeira bem-aventurança. Deus está dizendo, você se tornará mais do que feliz. A tua felicidade não será provisória, ela não será uma felicidade pontual na terra. A tua felicidade será perene na terra, será completa. Por isso, bem-aventurança. Aleluia. Se você observar o que está escrito aqui no texto sagrado. Segunda bem-aventurança. Capítulo 14. Não sei se vai dar para chegar no final. Se não der, a gente completa outro culto. Diz a palavra de Deus assim: bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras o sigam. Aqui, nessa bem-aventurança, acontece o cume da montanha, o clímax. É o clímax do consolo. Não há absolutamente nada que console mais uma igreja massacrada, morta, assassinada, perseguida, presa, do que este versículo na Bíblia Sagrada. Inclusive este versículo, ele é um dos versículos mais usados por homens de Deus, pastores, obreiros, quando vão nos cemitérios fazer algum ofício fúnebre. Esse versículo é usado, porque Deus está dizendo que os mortos são bem-aventurados. Por que os mortos são bem-aventurados? Sabe por quê? Porque quando a pessoa pega a pessoa morta e põe num caixão, ela não está ali. Isso é bem-aventurança. Você pode chorar o ente querido que morreu, mas ele não está ali. Ele nunca entrou ali no caixão. Depois tu leva o caixão para o cemitério, faz o velório, mas ele não está ali. Nós não somos corpo, nós somos espírito, diz a Bíblia.
somos um espírito que contém uma alma. E esse espírito e essa alma estão dentro de uma cabana chamada corpo. O corpo é uma cabana de palha. Nasce da terra e volta para a terra. Nenhum de vocês é o corpo. Então aquilo que nós choramos na morte do nosso ente querido não é a pessoa, é aquele corpo. Ela não está ali. Nunca esteve naquele caixão. Nunca esteve naquele cemitério. Nunca esteve naquela campa ou naquela sepultura. Nunca. Ah, mas eu tenho o hábito, pastor, de dia de finados, ir lá levar uma florzinha para minha tiazinha. Ela não está ali. Nunca esteve. Nunca entrou no buraco. Nunca. Nunca puseram ela no caixão. Ela foi para a glória. Isto é bem-aventurança. Entenda, porque isso consola. Como é que está o túmulo de Jesus Cristo? Está vazio? Todos os túmulos de todos os mortos, de todos os seres humanos do mundo inteiro, estão vazios. Uau! Por quê? Porque ele foi para a glória, ressurreto. E todos que são honrados nos cemitérios nunca estiveram lá, nunca passaram pela porta do cemitério, nunca entraram naquele carro lá, como é que chama? Rabecão. Nunca entraram nele, nunca entraram no caixão. Isso traz consolo, porque se está vazio, é porque ele está com vida em algum lugar. Entenda, a morte é uma transição. A morte não pode ser encarada como perda, mas como ganho. Quem encara a morte como perda é porque não tem noção da Bíblia, não tem noção da palavra de Deus. O meu povo perece por falta porque não tem conhecimento. Na medida em que nós ganhamos conhecimento da palavra, a gente compreende que a morte, o túmulo está vazio, o caixão está vazio, o rabecão está vazio, a campa nunca teve com ninguém lá dentro, o túmulo de Jesus em Jerusalém está vazio também. O que isso quer mostrar? Quer mostrar que a morte, ela não é perda, ela é ganho. Ela não é derrota, ela é vitória. Ah, mas pastor, como não é derrota se as pessoas vão para o inferno? Bom, Deus dá chance a todos. A obra da salvação já foi feita há 2000 anos. Jesus morreu na cruz. Agora, se a pessoa não quer, não é Deus que vai condená-la, é ela. É ela. A Bíblia diz: nós somos condenados pelas palavras que dissemos. A Bíblia diz: na língua está o poder da vida e da morte. Você é salvo? Não. O que houve? Estou desviado. É você que está condenando a você próprio. Quando você diz eu sou desviado, você está se condenando, não é Deus. É você, a tua língua, a tua boca. Porque a obra já foi feita. Não precisa ser repetida. Deus aceitou, foi completa, total, aceita por Deus. Fomos justificados, santificados, tudo. Tem mais nada para fazer. O que Deus quer? Que nós venhamos a aceitar. Ele te dá um gift, te dá um presente. Você quer um presente? Qual, Senhor? A salvação? Ah, não quero não. Não reclame depois. Não reclame. De que se queixa o homem, diz a Bíblia, senão dos seus próprios pecados? De que se queixa? São palavras do Senhor. De que se queixa o homem? O próprio homem peca e depois de pecar, ele mesmo confessa para onde ele vai. Entenda. Ou ela mesma confessa para onde vai. E Deus vai fazer o quê? O que significa a palavra amém?
É o que Deus diz para essas pessoas. Amém. O que Deus está dizendo? Assim seja como você está falando. Assim vai ser como você está crendo. Você não quer o evangelho? Não, não quero. Você não quer? Não, não quero. Você não quer o sacrifício de Jesus Cristo na cruz? Não, não quero. Amém. Deus dá o amém. Deus dá o assim seja. Entenda. Deus é bom. Ele vem na sua palavra para consolar, falando de morte. E o que ele diz de morte? Ele diz que bem-aventurados são os mortos, que desde agora morrem no Senhor. Então existem dois tipos de mortos. Os mortos que morrem no Senhor, Deus diz que eles são bem-aventurados. Mas existem os que não morrem no Senhor, por quê? Rejeitaram, não querem a salvação. Não querem. Eles decidiram em vida. Você sabia que a porta do céu é na terra? Ela não está colocada no céu, ela está colocada na terra. A porta do céu é a igreja. A porta do céu é a Bíblia. Esta é a porta do céu. É a Bíblia. No dia que Saulo de Tarso, que depois virou apóstolo Paulo, no dia que Paulo se converteu, Jesus apareceu para ele num clarão. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? O homem era profundo conhecedor do Velho Testamento. E olha o que ele é capaz de dizer. Depois de conhecer tudo sobre Deus, olha o que ele é capaz de dizer. Quem és tu, Senhor? Sabia nem quem Jesus era. Aí Jesus se apresentou. Muito prazer, eu sou Jesus, a quem tu persegue. Senhor. Aí Jesus falou, entra nessa cidade, lá te será dito o que tu deves fazer. Que cidade era aquela? Vocês têm medo de mim? O que é? Ou da palavra? Todos diriam, é Damasco, está na Bíblia. Mas ali Damasco representa a própria Bíblia. Entra nesse Damasco aqui. Lá no Damasco, a Bíblia te será dito o que tu deves fazer. Aleluia. Dá para entender? A Bíblia estava ali representada metaforicamente pela cidade de Damasco. Aleluia. Entenda. Então, Deus está dizendo, desde agora morrem no Senhor. Então Deus espera que cada um morra. Por quê? Porque não é perda. Morrer não é perda. Qual é a perda de morrer? O cara perdeu o quê? De pagar o IPTU na terra. O que mais que ele perdeu? De pagar o aluguel, de comprar comida. Olha as perdas dele. Isso é perda? Perdeu mais o quê? De pagar o médico por causa de uma enfermidade, de pagar remédio. Olha quanta perda que ele vai ter. E o que ele ganhou? Ganhou o céu. Qual é o supermercado dele? É uma árvore lá no céu chamada árvore da vida. Ele vai lá e come. E se ele ficar doentinho, ele vai na folha e mastiga. Eu sei que tudo isso é metáfora, mas entenda. Então não houve perda. As coisas que aquela pessoa que você amava morreu, as coisas que ela perdeu, com certeza ela não quer voltar para ter. Ou tu acha o contrário? Tu acha que algum morto que morreu no Senhor, o maior desejo dele é vir na terra para ter todas as coisas que ele perdeu? De jeito nenhum. Não troca. Não troca. Ora, se não troca, é porque é ganho. Não é perda. Então a morte, o que é? É uma travessia para um lugar muito melhor. É um novo estado muito melhor. A Bíblia diz, nunca os olhos dos homens viram.
nunca subiu ao coração do homem aquilo que Deus tem preparado lá no céu para aqueles que morrem no Senhor. Deus chega ao ponto de dizer aqui em Apocalipse, outro versículo, ele diz: preciosa é aos meus olhos a morte do justo, do santo. Enquanto isso, está todo mundo chorando na casa dele. Tinha que fazer um jantar da festa. Morreu no Senhor? Lá nos Estados Unidos faz jantar, dão festa. Por que aqui a galera chora até arrancar os cabelos? Falta de Bíblia. Falta de Bíblia. Falta de Bíblia. Porque na medida que você tem consciência que a tua mãe partiu no Senhor, meu amigo, marca um jantar comemorativo. Ela não pode vir a ti, mas tu vai a ela. Vocês estão separados por um pouquinhozinho de tempo, mais nada, nada. O que são alguns anos comparado com uma vida ao lado dela toda a eternidade? Quando tu estiver no céu com ela, tu vai olhar para trás e falar: mas eu era uma idiota. Fiquei separado da minha mãezinha só alguns aninhos. Eu tenho toda a eternidade. Quanto tempo dura uma eternidade? Não dá para medir na altura, profundidade, largura, comprimento. Não dá. É isso que Deus tem preparado para você. E isso faz com que você se console na hora da morte. E isso nasce do teu conhecimento da Bíblia. E na medida em que você lê, na medida em que você crê na palavra de Deus, você se consola. Você fala: eu não tenho, eu perdi meu pai, eu estava na América, eu estava internado um dia que ele morreu, dei graças a Deus. Sabe por quê? Porque a lembrança que eu tenho dele, todas elas eu morro de rir. Meu pai, nos últimos dias, chegava no restaurante, comia comigo, né? Ele já estava com falhas de senilidade, e ele chamava o gerente e falava: me mostra o que eu comi para pagar essa despesa toda. Então, foi a lembrança maravilhosa que eu tenho do meu pai. Eu e minha mulher, a gente morre de rir com as lembranças. Deus não permitiu que nós dois estivéssemos no cemitério e não permitiu que eu visse, não é, o corpo morto. E isso me alegra, me consolou. Tem gente que não admite uma coisa dessa, se ofende. Mas seja mais inteligente. Seja mais. Deu para entender? Conheça mais a Bíblia, não é? Se você teve esse privilégio, desfruta dele. Agora, se você ficou ali diante do corpo morto, não deixa aquele corpo te entristecer, porque tua mãe não está ali. Teu pai não está ali. Nunca entrou ali. Palavra de consolo. O que é que Jesus diz aqui? Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos. Descansar de quê? O que é trabalho aqui na terra que nós vamos descansar no céu? A porrinhação louca aqui na terra. Não falta luta. É luta para tudo, irmão. É luta com o teu corpo para manter a saúde, é luta com o emocional, é luta com o psicológico, é luta para dormir, luta para acordar, é luta para encontrar trabalho, é luta para tudo. É pressão. Esse trabalho aqui significa pressão. Você no céu, você descansa, porque tudo aqui na terra é pressão sobre você. Pressão de todo jeito, de todo lado. Você vive pressionado. As pessoas vivem, a vida humana hoje, a sensação que dá é que nós viramos microempresa. Porque é uma loucura. É tanto tipo de relacionamento, tanto tipo de compromisso, é tanto tipo de necessidade, de guia, de recolhimento, de pagar isso, paga aquilo, paga. Tudo aumenta, só não aumenta o teu salário. É uma loucura. Dá para entender? É uma loucura. Deus vê isso como trabalhos que vocês descansarão. A verdadeira
paz, ela está lá no céu. Não está aqui na terra. Aqui na terra, Jesus nos dá, não é, porções de paz, para enfrentarmos as lutas com a paz dele. Porque senão seríamos afundados em tristeza. Mas imagina a paz que é estarmos num corpo que não adoece, num lugar onde não há choro, não há pranto. A Bíblia diz que Deus enxugará toda a nossa lágrima. Não há pranto, não há choro, não há derrota. Não há nada do que te pressiona nessa terra existe no céu. Paulo tinha uma compreensão disso tão alta que ele disse assim: eu tenho uma dúvida, vocês resolvam junto comigo? Qual é, Paulo? Minha vontade era ir embora. Ele tinha vontade de morrer. Está escrito na Bíblia. Minha vontade era ir embora. Porque eu indo embora, eu estaria com meu Senhor. Eu não sou adventista do sétimo dia para crer que eu vou ficar dentro de uma campa dormindo lá até que um dia eu ressuscite lá no cemitério Jardim da Saúde. Deixa o adventista crer, é problema dele. Paulo está dizendo que ele queria ir embora para estar com o Senhor. Estar com o Senhor. Mas aí ele volta atrás, ele fala: mas por causa de vocês não é bom. Eu preciso ficar aqui mais tempo pregando para vocês. Eu preciso ficar mais tempo alimentando vocês do Evangelho. Está na palavra. Por que ele diz isso? Porque a morte para ele não é essa assombração que é para muitos crentes. A morte que gera pavor. A morte que gera incerteza. A morte que traz consigo uma dúvida perversa. Isso é para o ímpio. É para o ímpio. Não é para o crente. O ímpio, quando morre, ele está em desespero nos momentos que antecedem a morte. Por quê? Por causa da incerteza que toma posse da sua alma, toma posse do seu coração, das dúvidas que o atormentam, o torturam. E a família que vai ter que enterrar aquela pessoa está no mesmo problema. As famílias estão sendo torturadas. Há velórios que você vai oficiar um ofício fúnebre de uma pessoa ímpia e você vê que as pessoas estão debaixo de tortura. Tortura espiritual. Por causa das dúvidas, das incertezas. Eu não sei. Agora eu não sei mais. Eu não consigo crer. Para quem não consegue crer, para quem não pratica a Bíblia, para quem não enche o coração, a alma da palavra de Deus, aí a morte é torturante. A incerteza que ela carrega é torturante. Mas para Deus não é preciosa. Para Paulo não é. Ele queria a morte. O desejo dele preferencial era ir embora. O conhecimento nos liberta. Conhecerás a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Só mais uma bem-aventurança, as outras eu completo domingo que vem. Abre lá em Apocalipse 16, versículo 15. É o pastor Jorge, né? Que é o convidado, é aniversário da igreja. De repente eu acabo na quarta. Boa ideia. Diz assim a palavra de Deus. Aleluia. Eis que venho como ladrão. O que significa Jesus dizer: eis que venho como ladrão? Eu venho de surpresa. Eu virei a uma hora em que vocês não estarão esperando. Por isso, a ordem de Deus é:
vigiai. Bem-aventurado aquele que vigia. O que significa vigiai? Significa fica atento às tuas condições espirituais. Mantenha-se cada momento, todos os dias da tua vida, na torre de vigilância, ou seja, conferindo as tuas condições espirituais. Se são condições espirituais que estão te colocando numa posição privilegiada de salvo, de igreja. Precisamos ser igreja, corpo de Cristo na terra, ok? Por isso a Bíblia diz em Hebreus: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Seja o sujeito o maior religioso do universo, ou do planeta Terra, sujeito com a maior honraria do planeta Terra. Seja ele o que for, diga a ele o que disser, o que vai valer para ele conseguir ver a Deus é a santificação. Tem que estar se santificando, tem que estar se consagrando. O que significa santificação? Se consagrando. Significa mantendo-se longe do pecado. Lembra de José? A mulher de Potifar, né? Devia ser um mulherão, né? Um Boeing terrível, e assediou José. E José falou: eu vou fugir, porque o Boeing é muito grande. E fugiu. Então é necessário ficar longe, tá? Longe do pecado. Pecado o que é? Errar o alvo, né? Pecar é ofender a Deus, é entristecer o Espírito Santo, é transgressão contra a lei de Deus, é afronta contra a santidade de Deus. Quando nós pecamos não somente contra uma pessoa humana. Todo pecado peca contra Deus. Todo pecado agride Deus. E qual é o problema? Bom, o problema é que Deus é um ser eterno. E um ser eterno que foi vítima do nosso pecado, a lei diz que a punição contra nós será eterna. Por isso, Deus criou o inferno. E depois dele o lago de fogo e enxofre. Você acha o inferno uma coisa justa? Eu acho tremendo. Você já imaginou se não houvesse inferno? Como é que seria? Um cara invadir um outro país, não se preocupar de matar milhões? Mata. Poxa, mas vai matar milhões de pessoas? Mata com fogo. Joga bomba na cabeça deles. Tem que ter um inferno. Porque não tem na terra como punir um sujeito desse. Não é verdade? Não tem. Não há presídio que contém uma punição suficiente para um diabo desse. Você não sabe se o cara está com o diabo ou o diabo está com ele, porque é uma coisa horrorosa. Onde é que haveria forma de fazer justiça com um tal de Adolf Hitler? Com Domiciano, que perseguiu a igreja, matou milhões de pessoas? Com outro imperador, no ano de 1524, na Praça de Paris, 40 mil cristãos foram assassinados, Bíblias queimadas nas fogueiras. Como ter justiça sem ter um inferno? O inferno é justo. Como Deus pode responder à oração de crianças que agora estão aos milhões na terra chorando a perda da mãe porque foi assassinada? Milhões de meninos e meninas chorando o assassinato dos pais. Como? Deus
iria ser justo com essas orações se não existisse um inferno e depois um lago de fogo e enxofre, para o cara ser lançado lá dentro e gemer por toda a eternidade? Por isso tem que tomar cuidado com o pecado. Pecado não é coisa branda, não é coisa leve, porque ninguém peca contra o seu próximo somente. Todo pecado contra o próximo, ele também é pecado contra Deus. E lembre-se, Deus é um ser eterno. E aquele que agride e faz vítima a um ser eterno merece uma punição eterna. Por isso que a Bíblia prega a punição eterna. E é justo. O grau de barbárie, o grau de maldade é tão alto entre os seres humanos. Talvez esse grau de barbárie não seja encontrado entre os animais irracionais, mas ele é encontrado com os seres humanos. O sujeito pede o celular do camarada, ele dá, vou deixar um presente de agradecimento, dá 2 tiros no peito dele e o mata. Meu Deus. E uma criança de colo tinha aquele homem como pai. Não tem que ter inferno. Inferno é injusto. É injusto para quem? Para maus. Para quem ama a justiça não é injusto. Deus diz aqui: bem-aventurado aquele que vigia, guarda as suas vestes. Vestimenta fala de justiça de Cristo. O capítulo 19 de Apocalipse, está mais à frente, ele vai falar que nós, lá no céu, receberemos vestes de linho branco finíssimo. Todos os cristãos estarão vestidos de um linho branco finíssimo. Aquela indumentária de linho fino, branco, ela anuncia o tipo de vida que o cristão teve na terra. Aquele vestido, aquela roupa não pode ter mancha, não pode ter ruga, não pode ter mácula. Isso fala de uma vida de consagração, de uma vida longe do pecado, de uma vida afastada do pecado. Entenda em nome de Jesus Cristo. Aí de repente Deus diz assim: para que não ande nu. Meu Deus, quando é que uma alma está nua? Quando é que alguém está nu diante de Deus? Quando esta pessoa chega à presença de Deus sem as vestes de justiça de Cristo. Dá para entender? Aí ela está nua. E Deus diz assim: e não se vejam as suas vergonhas. Ou seja, ela é posta nua, ela é desnudada, para que a vergonha dela seja vista. E isso é justo. Sabe por quê? Muita gente peca contra a esposa, contra o marido, peca contra o patrão, peca contra A, contra B, contra C, e faz tudo escondido. O que essa pessoa não sabe é que um dia ela será posta nua diante de milhões e milhões de seres humanos, anjos, arcanjos, serafins, querubins, anciãos, seres celestiais, tudo contemplando a nudez, a vergonha daquela pessoa. A Bíblia diz que não há nada que se faça em oculto que não há de ser revelado. O fogo da presença do Espírito de Deus vai revelar aquilo que foi feito em oculto. Você quer uma prova disso? Davi estava tranquilão, ele havia a mulher de Urias, Betseba, achou que não tinha problema, era o rei.
Deus pegou o profeta Natan e falou: profeta, vai lá visitar Davi. Eu tenho uma mensagem para ele. E aí, entregou a mensagem para Davi. Davi se entristeceu, se arrependeu, chorou. O choro, ao que tudo indica, foi um choro de sinceridade. Deus falou: tá bom, mas as consequências do pecado tu vai pagar. Primeira consequência: nunca mais se apartará a espada da tua casa. E realmente, vários filhos de Davi se mataram uns aos outros. Segunda consequência: aquilo que tu fez em oculto com Betseba, eu mandarei fazer com as tuas mulheres debaixo do sol. Uau! Davi foi muito traído a partir dali. E as mulheres que o traíam sem o mínimo pudor, eram as claras. Por quê? Porque é o pago para quem faz escondido. Deus aqui está falando de um dos pagos para quem faz escondido o mal. Haverá um dia na eternidade que a pessoa vai ser posta nua para que as vergonhas delas sejam vistas. Por isso Deus diz: vigiai, guarda as tuas vestes, guarda a tua vestimenta de linho fino. É muito lindo quando Deus usa um profeta na igreja e diz: fulano, fica de pé. Deus me mostrou você vestido de um terno fino, branco. É muito lindo. É muito lindo quando o profeta levanta: a mulher de Deus, fica de pé. Deus mostrou tua vestidura toda branca na presença. Você está entendendo? Porque Deus está confirmando. Apocalipse 16. Essa mulher é uma bem-aventurada. Este homem é um bem-aventurado. As suas vestes mostram isso. E nós que estamos lendo isso, nós precisamos ser consolados com essa palavra, para podermos enfrentar as tribulações da vida. Amém? Quantos dizem glória a Deus? Amém, glória a Deus. As demais, eu no próximo culto vou falar para os irmãos, vamos entender, de revelar para os irmãos em nome de Jesus, tá bom? Eu gostaria de abrir a Bíblia agora para homenagear os batizandos.